É, pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Olá, amigo, olá, amiga. O programa de hoje é dedicado a este cidadão, Jackson Nascimento, nascido em 24 de agosto de 1924. Ele completou 100 anos no dia 24 de agosto de 2024. E a gente tem esse quadro com dedicatória do Jackson Nascimento e do eterno do Furacão, do Clube Atlético Paranaense. Nós temos esse quadro graças ao amigo Reginaldo Aracheski, nosso parceiro do Museu Esportivo de Maringá, o comandante do Memorial da Lapa, esteve aqui no Museu Esportivo junto com o Dito Cola, com o Dinho, lá de Apucarana, grande Dito Cola, craque de bola. Eles estiveram aqui e ele fez a doação desse quadro. Eu já divulguei esse quadro, essa história, para os amigos do Museu Esportivo de Maringá nas redes sociais. E o Reginaldo Aracheski esteve no Balneário Camboriú no dia 25 de agosto de 2024, conversando com esse nome histórico, esse ícone do futebol paranaense, por que não dizer do futebol brasileiro? Porque Jackson foi campeão pelo Atlético Paranaense nos anos 40 e foi campeão pelo Corinthians Paulista em 1951 e bicampeão em 1952. Eu tenho aqui vídeos do encontro de Aracheski com o Jackson. Antes de mostrar o vídeo, eu vou falar sobre esse monstro sagrado do futebol e esse ídolo eterno do Atlético Paranaense, que está em todas as seleções que se faça hoje, ou que já fizeram no futebol paranaense. Jackson está presente. Ele nasceu em Paranaguá, como eu disse, no dia 24 de agosto de 1924, e ele é filho de José Tomás do Nascimento, que é um dos fundadores do Clube Atlético Antoninense, lá de Paranaguá. E ele começou a jogar futebol na tenra idade, bem novinho, né? Aí, em 1935, ele foi para Curitiba estudar no internato Liceu Rio Branco. E aí ele foi para as categorias de base do Clube Atlético Paranaense. Ele, em 1942, jogou no juvenil do Atlético. Em 44, ele profissionalizou-se. Ele era meia, eu não coloquei aqui que ele jogava na meia.
Ele jogou no Atlético Paranaense de 1944 a 1949 e depois ele foi jogar no Corinthians, como eu falei. Ele foi campeão em 51, 52, campeão paulista, bicampeão paulista. Depois ele voltou para o Atlético Paranaense. Em 1953, ele foi artilheiro do campeonato estadual com 21 gols, tornando-se artilheiro. Ele foi artilheiro do campeonato. No Atlético Paranaense chegou à marca de 140 gols marcados. Aposentou-se em 1956 e em 1958 fez parte da comissão técnica do Atlético Paranaense, foi um dos treinadores, ali, auxiliar técnico, fazia parte da comissão técnica, foi campeão paranaense em 1958. E um detalhe interessante, eu tinha até passado desapercebido, até tenho flâmulas aqui do Atlético, ele nasceu no mesmo ano que o Atlético Paranaense. Ele foi campeão em 1945 e 1949 no Paraná, né? No estado do Paraná. Como eu disse, em 53 ele foi artilheiro do Campeonato Paranaense. Depois foi para São Paulo, jogou no Corinthians, 51, 52, bicampeão, campeão em 58. E ele recebeu em 1950, no prêmio concedido pela então CBD, a medalha de prata pelo prêmio que ele recebeu, o prêmio Belfort Duarte, prêmio que era dado a quem completava 10 anos sem ter sido expulso. Então, é um exemplo do futebol, além de jogar muita bola, era um ser humano, assim, acima da média, né? Diferenciado. Ele se tornou depois advogado, e eu vou mostrar aqui a entrevista. Eu tenho 3 videozinhos curtos que o Aracheski fez com o Jackson, em Balneário Camboriú, por ocasião do centenário, né, nascimento do Jackson, completou 100 anos. E eu vou mostrar aqui a entrevista de Reginaldo Aracheski. Antes de mostrar aqui, queria dizer para vocês que o Reginaldo é um grande parceiro, como eu disse no início, e é uma pessoa antenada na história. Nós fizemos vários programas aqui, várias lives, ele contando sobre os jogadores que ele entrevistou, não só aqui no Brasil, mas também no caso do Sormani na Itália. Ele contou também sobre o Eusébio, que ele teve a honra, o privilégio de entrevistar, grande craque português. Então, o Reginaldo é um grande parceiro e a gente só tem que agradecer pessoas como o Reginaldo Aracheski, dão mais representatividade ao Museu Esportivo. Se você tem interesse de saber dessas lives que nós fizemos, é só você ir no nosso canal no YouTube, Museu Esportivo de Maringá, e lá você vai encontrar verdadeiras relíquias. Foram encontros que nós tivemos, ele contando sobre os jogadores, inclusive de Pelé, Edson Arantes do Nascimento, ele teve em Bauru. Então, são histórias maravilhosas. E o Jackson Nascimento, em especial, né? Ele já falou sobre o Jackson Nascimento aqui, ele já contou a história de Jackson e ele trouxe para a gente este quadro, né? Com a assinatura aqui do Aracheski falando do jogador Jackson e a doação para o Museu Esportivo de Maringá. Eu vou mostrar agora o primeiro trecho da entrevista histórica de Reginaldo Aracheski com Jackson Nascimento. Gravando. Eu me refiro a você. Jackson, estou aqui hoje com o grande Jackson Nascimento. Hoje é dia 25 de agosto de 2024. Jackson Nascimento ontem atingiu o centenário, 100 anos de glória. Jackson Nascimento é a lenda viva do Clube Atlético Paranaense. Vejam vocês que ele é a materialização do Furacão, aquele time que na década de 40 encantou multidões, torcedores, todo o Brasil. Ele e Caju eram os expoentes daquele time. Caju, a Majestade do Ar. Jackson, notadamente, era o capitão do time,
era o grande maestro e o artilheiro do time. Vejam vocês que, para ser artilheiro, ele era meia esquerda, o Jackson. Artilheiro de time, geralmente o centroavante e o ponta de lança. Ele, meia esquerda, naquele tempo do 4-2-4. E uma grande satisfação está renovada, porque ontem, dia 24, foi o dia do aniversário dele, foi feita uma festa, um almoço, estivemos lá, no condomínio da sua neta. E hoje, como tinha muito tumulto, hoje deixamos para hoje um bate-papo com o Jackson. Então aqui estamos no conforto do seu lar, no seu apartamento, aqui em Balneário Camboriú. E eu, Jackson, há 3 anos atrás, o Museu de Maringá, nós fizemos, eu e o De Paula, que criou o Museu de Maringá, fizemos uma live contando a tua história, trouxemos fotos, muitos fatos da tua vida lá com o Museu de Maringá. E o De Paula, que inclusive agora, dia 30, ele vai receber o título de cidadão benemérito de Maringá, ele te manda um abraço, te parabeniza, te desejando felicidades pelo teu centenário de vida. Então, Jackson, dá um alô para o Museu de Maringá e para o De Paula. Pode falar, Jackson. É uma oportunidade que ninguém pode deixar de apreciar essa publicidade da vida humana, de um ser público, como eu fui jogador de futebol, e hoje sou procurador federal formado em advocacia. Mas não esqueço nunca que tudo isso que eu sou, pelo menos a metade eu devo ao futebol, porque foi a única oportunidade que eu tive de me mostrar quem eu era. Isso eu não sabia que estava fazendo, porque Deus é que me conduziu àquela associação com o povo de esportista de Curitiba e do Paraná. E graças a Deus eu fiz essa aparência num clube como o Clube Atlético Paranaense, que era o rubro-negro do povo do Brasil inteiro. Onde nós estivemos, nós tivemos sempre um público maior do que o nosso número de 11, que se apresentava publicamente. E agora eu quero dizer alguma coisa. Por que eu sou assim hoje, Jackson Nascimento? Porque eu fui do Atlético, eu fui de Curitiba, eu fui do Paraná, eu não sou um estrangeiro que deva... Eu não sou... gosto de estar na imprensa todo dia, não sou. Também foi campeão pelo Corinthians em 51? Também fui campeão pelo Corinthians de São Paulo, o maior clube do Brasil. Então, mas agora estou tendo uma oportunidade para ter a licença de dizer onde eu estou, porque eu estou. Eu já fiz 100 anos, agora, esses dias. Então, eu tenho uma dívida com o povo esportivo do Brasil, especialmente dos paranaenses, e quero, se não viessem me procurar, eu iria procurá-los, porque eu gosto de dizer ao povo do Paraná e do Brasil todo que eu gostei de ser jogador de futebol. Eu achei formidável. Até hoje, se eu pudesse jogar futebol com os 100 anos que eu fiz, eu faria. Mas como isso não é humano, é uma coisa esportiva, que quem vai me julgar é o povo, não sou eu. Então eu prefiro conversar com vocês como um ser humano qualquer, um advogado que está aposentado pela Procuradoria Federal do Trabalhista, e estou muito feliz. E hoje, mais ainda, ao me sentir procurado para dizer algumas palavras de comunicação para o De Paula e para o Museu de Maringá. Para o Museu de Maringá e o meu querido De Paula. Então, vamos conversar sobre isso que interessa. A minha vida pessoal interessa um pouco, mas o que me interessa
mas de contar a todos vocês é quem eu sou agora e quem eu fui. Então vamos lá. Apenas, tá fechando ali, né, Neide? Apenas para encerrar, nunca é demais lembrar que Jackson Nascimento deixou para todos nós, para o mundo do futebol, um verdadeiro acervo, um maravilhoso legado, um legado de virtuose, um legado de harmonia, um legado de retidão, um legado de exemplo no futebol, muita magia, muita paixão. Então, o mundo do futebol tem um agradecimento a Jackson e tem uma dívida de gratidão com ele. Um abraço, amigos, muito obrigado. Bacana ele, né? O Aracesco pedindo para ele mandar um abraço para o museu, para mim. Ó, Reginaldo, obrigado, muita honra, né? Muita honra, muito orgulho, né, de saber que você pensa no museu, vai falar com esses monstros sagrados do futebol, né? E coloca o museu nesse roteiro muito legal mesmo. Antes que eu mostre algumas fotos, e tem mais um vídeo aqui, mais 2 vídeos, eu queria confirmar o seguinte, que ele foi jogador do Clube Atlético Antoninense, foi um clube fundado pelo seu pai, e ele foi bicampeão da Liga do Litoral, não posso esquecer isso, em 1941 e 1942, antes dele ir estudar em Curitiba, antes dele ir jogar no Atlético Paranaense. Eu tenho umas fotos aqui maravilhosas, umas fotos que eu descobri aqui nessas viagens que a gente faz pela internet. Nós temos o grupo Museu Esportivo de Maringá, temos a página também Museu Esportivo de Maringá no Facebook. Aliás, nós estamos no Instagram e estamos no YouTube, Museu Esportivo de Maringá. E eu encontrei aqui fotos maravilhosas para localizar o nosso amigo que está aqui assistindo e que não está muito afeito às coisas do Clube Atlético Paranaense, a Curitiba, aos anos 40, como eu também não estou aprendendo. Então, quando eu vejo fotos antigas dos clubes da capital, ou de todo o Paraná, principalmente do Paraná e de Curitiba, todas as regiões do Paraná, eu fico assim imaginando como é que era aquela época. Então, eu vendo agora o Jackson falar, eu vou buscar umas fotos interessantes aqui para mostrar para os amigos do Museu Esportivo. Eu vou começar com uma foto de 1943, no estádio Joaquim Américo, estádio da Baixada, do Clube Atlético Paranaense. Olha essa foto de 1943, e eu tenho que destacar que essa foto, está aqui o registro, está aqui a referência, ela é do acervo histórico de Cid De Stefani. Isso aqui foi colocado na internet, está girando por aí, está no Museu Esportivo de Maringá, no Facebook, e eu falei, nossa, eu tenho que divulgar essas fotos e inserir essas fotos na história de Jackson Nascimento. Então, acho interessante até para criar esse ambiente, né, dos anos 40, quando o menino Jackson, né, nasceu em 1924, foto de 1943, ele com 19 anos, 20 anos, tem mais fotos aqui, uma foto de 1900, deixa eu ver que ano que é essa foto aqui, 1945 essa foto. Aí torcedores, olha a elegância dos torcedores para assistir um jogo aqui, estádio Joaquim Américo, 1945, tempo que o Jackson brilhava, que ele comandava esse time do Atlético Paranaense. Foi nesse período aí que o Atlético começou a ser chamado de Furacão. E esse cognome, né, esse nome dado ao Atlético Furacão, foi que o Atlético, naquele período ali, ele ganhava tudo. E ele se tornou mais forte para o resto do Brasil, acredito. O Furacão era mais concentrado na capital, esse nome dado, esse apelido dado, né? Essa menção assim, de um grande time, mais restrito a Curitiba, né? Na região metropolitana de Curitiba. Mas com o título de 2001, aí
eu percebi que a imprensa, a mídia, passou a chamar o Atlético, que agora tem um H, né? Antes não tinha, que tem um H no nome, começou a ser chamado de Furacão. Agora uma foto aqui de 1945, do time do Atlético Paranaense, e está ali o nosso amigo, que eu já posso chamar de amigo, né, o Jackson. Quando esse time foi campeão paranaense, 1945, o Jackson é o segundo ali, da esquerda para a direita, que está ao lado do goleiro, 1945. Ainda em 1945, aqui está, segundo o acervo do De Stefani, a Baixada da Rua Buenos Aires, um Atletiba que aconteceu no dia 23 de dezembro de 1945. Os carros estacionados ali e a pista ali de paralelepípedo, na rua de paralelepípedo. Falar em paralelepípedo, eu lembro de Maringá nos anos 60, comecinho dos anos 70. Bem no comecinho, eu lembro de 1970, exatamente, no centro de Maringá, na Avenida Brasil, ali, na esquina com a Getúlio, era de paralelepípedo e essas pedras, né, essas retangulares, elas foram para o Parque do Ingá. Então, toda vez que eu vejo paralelepípedos, que são pedras fixadas, né, uma ligada à outra ali, e faz esse piso, eu lembro do centro de Maringá, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Continuando aqui, mostrando a Baixada, vou pegar uma aqui de 1946. Olha que coisa linda essa foto. Ela foi, imagino, colorizada artificialmente, muito bem feito o trabalho, imagino que seja, ou não sei, imagino, mas é do acervo do Cid Stefani. Vai ter que dar o crédito, né, para ter essas fotos maravilhosas aqui. E agora eu vou buscar mais um vídeo curto aqui do Reginaldo conversando com o Jackson Nascimento no dia 24 de agosto foi o dia do aniversário, dia 25 de agosto de 2024. Vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Hoje, dia 25 de agosto de 2024, estou aqui com Sua Excelência Jackson Nascimento, 100 anos. Ontem foi o aniversário dele e hoje nós estamos aqui no conforto do seu apartamento. Mais um bate-papo com ele aqui. Jackson, eu queria te perguntar uma coisa. Hoje você é o lídimo representante do Furacão. Você é o lídimo representante do Furacão, aquele time que encantou multidões na década de 40. Você é porque você era o artilheiro, era o capitão e era o maestro daquele grande time do Atlético. E você também foi campeão pelo Corinthians. Aquele Corinthians de Gilmar, Cláudio, Luizinho, Baltazar, vocês e Colombo. Então, eu, inicialmente, quero te perguntar o seguinte. Fala um pouquinho daquele Furacão de Caju. Caju, inclusive, era teu compadre. Caju, toca fundo, aquela ala esquerda, Jackson e Siriano. Fala um pouquinho para nós aqui. Vamos começar pelo Caju, que além de ser um super craque, um goleiro de uma autoridade futebolística e pessoal como nenhum outro goleiro se viu no Brasil. Alfredo Gotardi era o rei do time, do jogo. Ele sozinho, não precisava mais ninguém jogar, ele jogava sozinho, porque ele pegava tantas bolas impossíveis, quando ele agrediam com ela no gol, ele pegava com uma facilidade, parecia que a bola sabia que era ele, ia na mão dele. Então todos diziam que ele era incrível, mas não era, ele nasceu para ser o grande jogador de futebol da seleção brasileira. Não é só do Atlético. E aquela ala esquerda, Jackson Siriano, fora daquela. Era uma coisa, nós fizemos 104 gols durante um campeonato, não me lembro agora essencialmente de quantos jogos foram,
Mas você imagine, num ano só, fazer 104 gols, essa torcida não para de ir no campo. Deixa de trabalhar para ir assistir um jogo de futebol para ver nós dois jogarmos. Isso era fantástico para qualquer ser humano. Diriam até que é diabólico você ter que enfrentar 20, 30 mil pessoas todo domingo para ver se você faz alguma coisa que preste referente ao futebol, evidentemente. Me fale, Jackson, um pouquinho daquele time do Corinthians, que você foi campeão em 51. A linha do Corinthians era Cláudio Luizinho, Baltazar, Jackson e Siriano. Não. Jackson e Colombo, perdão. E no meio de campo Colombo. Existia aquele Roberto Belangeiro, que você me falou que era um craque, o Gilmar no gol. Fala um pouquinho desse time aí. O time do Corinthians era o melhor time do Brasil e talvez do mundo. Porque nós fizemos excursões no mundo inteiro, no pequeno tempo que eu joguei no Corinthians, mas que deixamos, quando nós saímos do jogo em qualquer lugar, em Londres, em Paris, a torcida do que tinha estado no jogo estava toda fora do campo, nos esperando para bater palma, para conversar, para saber quem era. Por que você fazia aquilo? Eles nunca tinham visto um jogador de futebol fazer uma parada de bola no campo, no peito, e depois pôr no pé parada também, e conduzir a bola no pé uns 2, 3 passos sem que ela caísse. Eles achavam aquilo que tinha alguma coisa espiritual no meio que faziam esse tipo de coisa, mas era de tal forma as horas que nós treinávamos em São Paulo, que a bola para nós era uma coisa parecida, que para levar para casa, para dormir com ela, para fazer compra, levar embaixo do braço. Porque... Já que só um instantinho, vamos fazer uma pausa por causa da gravação ali, para não... sim. Só um instantinho. Duas situações que me chamaram a atenção nesta entrevista, né, que ela foi dividida em 3, do Aracheski com o Jackson Nascimento. Primeiro, Dr. Jackson, a lucidez dele, né, de contar fatos de 70, de 80 anos atrás, de lembrar de jogadores, das excursões, e ter um conhecimento, e ele também tem uma linha de pensamento. Isso é muito bacana, o Jackson. E o que me chama a atenção também é que ele sabe da importância dele para o Clube Atlético Paranaense, para o futebol paranaense e também, em especial, para o Corinthians, mas ele, em nenhum momento assim, você percebe uma soberba, né? algum sinal de soberba, de arrogância, assim, o que eu acho até que acontece com alguns ex-atletas, e nele não. Eu vejo assim que ele sabe exatamente onde ele está no contexto, e o que é bacana também, que agora eu já estiquei a conversa com relação à lucidez, é que ele se lembra dos jogadores e ele faz os elogios a esses jogadores, como ele fala de Roberto Belangeiro. Roberto Belangeiro, nos anos 50, ele chegou a jogar na seleção brasileira, mas era pelas leituras que eu faço, pelas histórias que eu leio. Esse Roberto Belangeiro, ele era monstro, ele jogava muita bola, e todos que jogaram com ele são unânimes em dizer, e os livros contam essa história maravilhosa de Roberto Belangeiro. Também teve o Dino Sani, que jogou no Corinthians, depois foi para o São Paulo Futebol Clube, jogou na seleção brasileira também. Então, o Jackson Nascimento, ele faz essa leitura toda e numa organização, né, nesse roteiro do futebol, né, que ele saiu da capital paranaense e foi para a capital paulista. Um outro aspecto que eu queria abordar com relação a essa histórica entrevista é o conhecimento que o Reginaldo Aracheski tem do futebol. Isso é muito bacana, porque eu sempre advogo o seguinte: para todo mundo hoje no Brasil é jornalista, né? Todo mundo se tornou jornalista. A pessoa cria uma conta numa rede social e começa a dar palpite, começa
avaliar, começa a informar também, e muita gente faz com qualidade. Vou ser franco em dizer, muita gente informa, isso é bacana, é boa essa a democracia da informação. Agora, a gente vê também que tem muita gente que não entende nada do assunto e que, às vezes, acaba perdendo uma ótima entrevista, um entrevistado muito bom que está disposto a falar e a pessoa não consegue, por falta de conhecimento anterior, não conhece a vida do entrevistado, não sabe quem é, vai para fazer uma foto com ele, mas não estuda nada. Eu digo o seguinte, eu já fiz muitas entrevistas ao longo desses 30 anos. Já entrevistei, não entrevistei muita gente importante também, não. Falar fora de Maringá, pessoas, celebridades, algumas, com certeza. Mas eu sempre tive uma grande preocupação em saber um mínimo sobre aquela pessoa, independente dela ser da cidade de Maringá, ser da região, ser do Paraná, ser do Brasil, seja lá de onde for. Eu sempre procurei. Porque eu, muitas vezes, eu errei também. Eu não estava preparado suficientemente para entrevistar uma pessoa. Hoje, depois de tantos anos, né, de janela, eu sei que eu tenho que aprender muito ainda, tenho que sacar muita coisa, eu tenho que saber a hora de fazer uma pergunta, eu não posso interromper o entrevistado quando ele está falando algo muito importante, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me policiar. E se eu chegar a conversar com Jacques Nascimento, eu tenho vontade de conversar com ele, bater um papo como o privilegiado Reginaldo conseguiu. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar mais do que eu me preparei para fazer esse programa para levar para os amigos. As pessoas podem até imaginar, não, mas é muito fácil, porque você já está mais por dentro, você acompanha, você lê. Mas, gente, é muito importante se preparar para receber uma visita, como a gente faz aqui no Museu Esportivo, quando recebe as visitas, e quando você vai conversar com uma pessoa, quando você vai entrevistar, demonstra um respeito àquela pessoa. O entrevistado fica muito feliz quando a pessoa se depara e fala, nossa, mas você sabia disso? Eu não me lembrava disso. Isso aí é um ponto, é uma vitória para quem está entrevistando. Então, eu quero destacar o Reginaldo Aracheski pelo conhecimento que ele tem. O Reginaldo fez da sua paixão a base para que ele pudesse chegar a ex-jogadores, principalmente a ex-jogadores. Então, ele entrevistou, como eu falei, ele entrevistou Eusébio, o Sormani, na Itália, ele entrevistou aquele pessoal do Santos todo, o pessoal do Grêmio Esportivo Maringá, ele entrevistou aquela seleção que foi o Santos Futebol Clube, ele entrevistou aquela galera toda lá, Joval Coutinho, Mengalvio, Pepe, aquela turma toda. Entrevistou Marinho Chagas, né, o saudoso Marinho Chagas, outros ex-jogadores, falando dos nossos aqui, Marco Aurélio Rocha. Então, ele tem uma base, né? Ele tem uma base forte para poder entrevistar. Quando ele cita os nomes dos jogadores do Corinthians Paulista de 1951, 1952, o time que chegou ao título do quarto centenário, né, o fantástico título do quarto centenário de 1954, do qual o Jackson não participou, já tinha voltado ao Paraná. Então, tudo isso ele demonstrou nesse bate-papo. Pode parecer pouco para muita gente, mas para quem acompanha a história, quem escreve, quem fala, quem divulga, né, quem informa no dia a dia sobre o esporte, sobre a história do esporte, a história do futebol, é muito importante. Eu fico prestando muita atenção em repórteres que fazem a pergunta já embasado num conhecimento. E quando eu vejo determinadas pessoas perdendo tempo, tanto da gente que está assistindo ou do entrevistado, porque não atingiram, não foram fundo na questão para perguntar sobre a história. Eu estou falando sobre história agora. Estou falando sobre história. Quando eu vejo assim, a gente fala assim, meu Deus do céu,
tá no lugar errado, tá na profissão errada, só está querendo fazer selfie, quer fazer selfie com alguém, quer fazer uma foto com a pessoa, abraça, ao lado do grande fulano de tal. Poxa, fala quem é o cara, fala o que significa esse cara para a história. Por exemplo, tem fotos dos jogadores do Atlético ali, que eu mostrei, que eu não me aprofundei, porque tem jogadores que eu não sei o nome. Muita gente ainda fala assim, pô, põe o nome, a escalação. Eu falo, não sei. Muitas fotos que eu coloco, eu falo, time tal, 1900 e tanto. Eu não coloco a escalação, não quero colocar a escalação faltando nomes, colocando entre parênteses, interrogação, 3 pontinhos. Eu acho uma falta de respeito, então não coloco o nome de ninguém. Mas quando ele fala do Caju, que foi um grande nome, né? Tem o CT do Caju, do Atlético Paranaense, quando fala de outros jogadores, a gente tem uma lembrança, porque teve gente que contou e eu tive também acompanhando através de leituras, através de vídeos, né? Mas é isso. Eu acho importante a pessoa ter o conhecimento como o Reginaldo Aracheski teve. E eu já me alonguei demais para contar essa história aí sobre o conhecimento que tem que ter para fazer entrevista. Mas é o que eu acho, eu penso isso. E você que está começando agora na carreira de jornalista, uma carreira maravilhosa, que está muito deturpada nesse país, né? Uma carreira muito linda. Eu tenho um orgulho de ser jornalista, de ser formado, independente de ser formado ou não, mas eu me formei, eu fui até a academia para tentar um conhecimento técnico, né? Além dessa parte empírica. Então, você que está querendo também entrar nessa profissão, que hoje não está regulamentado, hoje está liberado, né, para tudo, mas vou falar, procura avaliar esses grandes jornalistas que tem no Brasil, procura ler textos, procura se informar, procure chegar assim, já embasado para entrevistar, porque o que você vai fazer vai ser uma homenagem àquele entrevistado, aquele cara que representou muito para o esporte, ou para outras profissões também. No caso especial, rapaz, Reginaldo Aracheski chegou para entrevistar Jackson Nascimento, 100 anos de idade. Poxa, você tem que chegar para entrevistar uma personalidade dessa, você tem que chegar bem calcado na informação, né? Bem com vigor mesmo, para chegar a falar, eu sei quem você é e parabéns pela sua carreira. Poxa, tem que tietar um cara desse, como o meu amigo Reginaldo Aracheski fez. E para continuar aqui falando agora, falar de 1946, olha aqui que coisa maravilhosa, Estádio Joaquim Américo, a Baixada, o Estádio do Atlético, e é do Cid De Stefani, né? Essas imagens maravilhosas aqui, do acervo dele, né? Mais uma aqui, agora eu vou para 1948. Olha o charme disso, tudo de madeira. Olha os detalhes, coisa maravilhosa. Muito bacana, muito legal mesmo. Continuando aqui, a Rua Buenos Aires, na Baixada, um jogo de 1948, os carros todos estacionados e o povão chegando ali nas bilheterias para adentrar a Baixada, ao estádio. Uma foto colorida agora. Essa foto aqui é de 1949. Estádio lotado para assistir o Furacão, o Clube Atlético Paranaense. Continuar aqui, esse aqui é o time de 1949, o Furacão. Olha o time que o Jackson é o terceiro agachado ali, ele era meia, ele é o terceiro da esquerda para a direita, é o do bigodinho. Jackson Nascimento, que foi entrevistado pelo Reginaldo Aracheski. Tem uma outra foto aqui de 1949, e que o Jackson... Cadê o Jackson aqui? O Jackson é o segundo. Estava achando que era o primeiro por causa do bigodinho, não. Mas é o segundo da direita para a esquerda, agachado. Deixa eu continuar aqui, mostrando para os amigos o estádio Joaquim Américo em 1949.
Acho bacana colocar essas fotos aqui, falando do Jackson, falando do Reginaldo Aracheski também, porque, como eu disse, a gente tem uma imagem muito vaga, né, de como eram os jogos da década de 40, como é que eram os estádios, como é que era o torcedor, né? A gente vê muitas imagens assim, mas assim passa meio despercebido. Então, é bacana quando você vai contar a história, colocar no contexto todo essas imagens assim, né? A gente vê muitas imagens muito bonitas, muito românticas até. E era um tempo romântico do futebol, né? O amadorismo até os anos 20, e depois começou o profissionalismo, mas era um profissionalismo assim muito incipiente, né? Então, os jogadores não ganhavam bem, os jogadores eles tinham muita moral na cidade, tinha muita fama, muita gente conhecia, ganhavam muitos presentes. Eu conversei com alguns jogadores aqui, jogadores de Maringá, o próprio Roderlei me contou, por intermédio de entrevistas que nós fizemos. Aliás, nós fizemos entrevistas com o Roderlei, são 12 capítulos que ele conta desde o início da carreira dele até os dias de hoje. Então, ele conta que era um mundo totalmente diferente do que acontece hoje. Hoje, os jogadores, pode ser um clube de menor expressão, mas ganha o salário dele, é registrado, ele tem o seu contrato, e tem o seu empresário, e por aí vai, né? Então, é um profissionalismo muito importante, muito bom também. É lógico que a paixão muitas vezes fica sepultada, porque é um profissional da bola e eles jogam 6 meses num time, depois o time não tem mais calendário, eles vão embora, depois o campeonato começa um novo campeonato, eles voltam a jogar e não tem amor à camisa, até porque não tem como ter amor à camisa. Como é que você vai amar tantas camisas, né? Diferente do cara igual o Jackson, que começou lá em Antonina, em Paranaguá, em Antonina, né? Naquela região, digamos assim, porque Antoninense, é o clube lá fundado pelo seu pai, e depois foi para o Atlético. Então tem toda uma vida, uma história no Atlético, tem uma saída, fica 2 anos fora, daí volta para o Atlético para seguir na vida profissional, no clube, no Furacão, e depois estudante, e hoje é um advogado, e é o doutor Jackson Nascimento, aposentado. E aí a gente continua aqui para mostrar para os amigos uma foto de 1949. Olha só, dia de chuva, pessoal de capa de... Não, ali, olha, que interessante. Paletó, gravata, uma capa e o chapéu, né? Olha só, 1949, dia 27 de março de 1949, do acervo histórico de Cid. Será que é De Stefani ou De Stefani? Agora eu estou na dúvida, mas eu vou de De Stefani. Deve ser De Stefani. Tem mais uma foto aqui de 1949 do Jackson. Depois eu vou mostrar as do Corinthians que eu consegui aqui. Ao time do Atlético 1949. E o Jackson, ele é o segundo, pelo que eu vi aqui, ele é o segundo da direita para a esquerda. Sem nenhum patrocínio nas camisas, nem se pensava em patrocínio. Aliás, estou lendo um livro sobre a Copa de 82, foi no começo dos anos 80, lá na Itália, que começaram a colocar propagandas nas camisas. Me lembrei disso agora. Em 1953, a seleção paranaense se reuniu para disputar, porque antigamente tinha os campeonatos brasileiros de seleções estaduais, e o Jackson, em 1953, era da seleção paranaense, aí com a camisa da seleção paranaense. O Jackson, ele está embaixo aqui, ele é o segundo da esquerda para a direita. Olha lá, o que identifica é o bigode. É o bigode do Jackson, é a seleção do Paraná. Jackson Nascimento na seleção do Paraná em 1953. Agora eu vou partir aqui para falar do Corinthians. Mas antes de colocar as fotos do Corinthians, do Jackson no time do Parque São Jorge, eu vou finalizar com a entrevista, o terceiro bloco
da entrevista do Aracheski com o Jacques Nascimento, no dia 25 de agosto de 2024, no Balneário Camboriú. Pelo que ele falou ali, era no apartamento da neta dele. Mas vamos lá. Pessoal, então, continuando com Sua Excelência Jacques Nascimento. 100 anos, pessoal. 100 anos ontem. Hoje estamos aqui no dia 25 de agosto, no conforto do seu apartamento. Ontem, 24, a festa lá no salão de festas onde mora a sua neta. E em complemento ao que nós estamos conversando aqui, Jacques, eu quero continuar te perguntando o seguinte. Você que foi campeão pelo Corinthians em 51, com aqueles verdadeiros craques, Gilmar, Roberto Belangeiro, Luizinho, Cláudio. Eu vou te perguntando de per si. Me fale um pouquinho de Roberto Belangeiro, aquele time do Corinthians. Me fale um pouquinho. Roberto Belangeiro. Era um super craque. O Roberto, ele dominava a bola e o jogo com uma simplicidade que parecia que ele estava dotado de algum espírito fora do futebol, fora dele, fora de todos. Ele dizia, mas como é que a bola vai tanto no pé dele? Parecia uma coisa impossível. E ninguém avançava nele para tomar a bola, porque sabiam que ele não deixava, ele carregava a bola para um lugar que o outro não podia estar. Parece um conto assim de alguém que quer fazer uma coisa excepcional no teatro e faz além do que foi lido, do que foi entregue a ele para dizer, para coisa, tal a empolgação que ele fazia naturalmente, aquilo que deixava a gente bobagem. Ele fazia coisas que você no treino tentava e não conseguia, porque não era fácil. A bola é redonda, cheinha, não deixa você levar onde ela quer, o teu pé é redondo. Também não tem nada reto no pé, quadrado, para bater na bola e a bola ir onde você está pretendendo, porque o pé é redondinho em cima, e atrás é redondo no calcanhar, no bico é bicudo, a bola bate o bicudo batendo no redondo, não é qualquer um que põe onde quer. Você diz que vai passar para fulano, bate aqui do lado da bola, ela vai para lá. A torcida te vai porque você é burro, porque você... Jacques, como é que jogava Cláudio? Meu Deus do céu. Conte aí para nós. O Cláudio, ele pegava a bola, ele ficava de costa para o adversário, era a técnica mais evidente dele. Ele deixava a bola entre as pernas um pouquinho para frente, um meio metro, e dava as costas para o adversário. Todos faziam falta nele. E Luizinho, o pequeno polegar? Luizinho era louco da cabeça, não largava da bola. Se você quisesse uma bola dele, você tinha que ir atrás dele, correr e tomar a bola dele. Teu companheiro jogando no mesmo time, você tinha que tomar a bola dele para ele tentar. Ele parece que ele dormia com a bola, mas ele ficava um dia ou dois sem ver a bola. Quando via a bola no campo de futebol, ele pensava que era só para ele. Era uma coisa que deixava a gente irritado até. E o Gilmar no gol? E o Gilmar? Ele abria o braço e... Era bom mesmo, o cara? Meu Deus do céu. Nós dizíamos que ele tinha uma corda camarada na bola, quando chutava ele puxava para ele. Porque eu não sei como é que ele estava sempre onde a bola ia. E ele era grandão, mocinho, tinha 20 anos, 21, mas tinha uma coisa assim que ele sabia onde a bola ia. A gente dizia, você não é visual. Quando o cara chuta a bola, você já foi no lugar que a bola ia. Iria no que a bola ia. Você sabia que ia lá porque a bola ia no teu peito, você pegava e pronto. Jackson, eu tenho um livro do Celso Zelt lá em casa, aliás, no meu escritório, que tem os jogos do Corinthians. Tem lá, eu já vi, um jogo no Pacaembu, que o Corinthians ganhou de 3-0 do São Paulo, você fez 3 gols. Você lembra mais ou menos desse jogo ou não? Não lembra?
Mas do episódio, assim, não, nada. Eu sei que por mês eu fazia 9 gols. Porque tinha um prêmio lá que ele estava dando, era um grande repórter de coisas, então ele marcava por gol. Era formidável o estímulo, mas era um risco terrível para o técnico, porque todos queriam ficar com a bola mais tempo para... Isso destruía um plano de jogo de futebol. Sim. Você pega a bola aqui, fulano está lá, você tem que dar para ele carrega um pouco, dá para você de novo, você já passa para o outro lado. Sim. Tudo escrito e nos treinos, nós tínhamos meia hora, 40 minutos, que o técnico analisava o treino, depois de feito, e corrigia aquilo que nós não tínhamos cumprido porque estava recomendado. Então, mas aquilo era a semana inteira, o ano inteiro, o mês inteiro, você aprendia, diabo. Eu sei. Mas tinha alguns burros que não aprendiam e não jogavam mais. Já que nós vamos ter que dar uma pausa ali por causa da formatação do vídeo, estão vendo aí, pessoal, 100 anos, veja a cabeça. Incrível isso aí, né? Não é para qualquer um. Uma benção. Um abração a todos. Rapaz, eu estava aqui enquanto ele falava, eu já tinha assistido esse vídeo, ele falando de Cláudio, o gerente. O Cláudio, corintiano, que acompanha a história do clube, sabe que Cláudio, ele era chamado de gerente, era ponta direita, os maiores jogadores da história do Corinthians, um líder nato, ele contando detalhes que eu não sabia do Cláudio. Ele falando do Roberto Belangeiro, que os adversários nem chegavam porque sabia que não iam conseguir tomar a bola dele. E no caso do Cláudio, o Cláudio ficava de costas para o adversário e invariavelmente sofria falta, porque não conseguia tomar a bola dele. Contou a história de Luizinho Pequeno Polegar, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Foi campeão do quarto centenário, anos e anos jogando no clube, dos anos 50 até os anos 60, que todos falavam que o Luizinho era louco, não passava para ninguém, queria ficar com a bola, brincava, chegou a sentar na bola num determinado jogo. Foi o autor do título do gol contra o Palmeiras no empate que deu o quarto centenário para o Corinthians, o título do quarto centenário. Falou do Gilmar Santos Neves, que a capacidade que ele tinha de se posicionar, né, era a colocação de Gilmar Santos Neves. São detalhes que a gente não é muito comum a gente acompanhar, a gente ler sobre isso. Eu fico aqui imaginando que o Museu Esportivo de Maringá tem agora esse depoimento, né? Já tínhamos esse depoimento, agora a gente grava esse programa com os depoimentos que o Aracheski fez, mas eu fico imaginando que o Atlético, o Atlético é o time dele, tudo, mas ele é corintiano. Ele é corintiano e, se você percebeu, não aparece para a gente, mas um pouquinho tem aquela caneca ali, tem o distintivo do Corinthians, é uma caneca do Corinthians. Se está ali, não é por acaso. Ele gosta da caneca e ele quis que ela ficasse ali para essa gravação. Então, eu imagino que um clube como o Corinthians, que deve ter um departamento forte, né, para cuidar das suas peças históricas, penso que tem que entrevistar o Jackson, né, porque ele participou do Corinthians de 1951, 1952. Olha quantos anos faz isso, né? Já mais de 70 anos, né? Mais de 70, né? 70, mais 74, 75 anos. Então, 73, 74 anos. Então, deveriam entrevistar essa lenda do futebol, do Furacão e também do Timão. Eu vou mostrar aqui, falando do Timão, né, do Sport Clube Corinthians Paulista, fiquei mais fã do Jackson ainda, apesar que eu já tinha acompanhado, eu sei que o Jackson jogou no Corinthians, mas está aqui o time de 1951, ele é o segundo
aqui quando o Corinthians foi campeão em 51, depois no ano seguinte também, ao Cabeção, o goleiro é o Cabeção. Antes, ele e o Gilmar se revezavam. O Cabeção foi um grande goleiro, chegou a jogar na seleção brasileira também. Está aí o Luizinho Pequeno Polegar. Está ali, Cláudio Gerente, na ponta direita, Luizinho. Não peguei a escalação, mas vou pegar Cláudio Gerente, Luizinho, o Baltazar, o Cabecinha de Ouro, e está aí o Jackson. Falando do Cabecinha de Ouro, não tem como lembrar do Carlos Alberto Garcia. Carlos Alberto Garcia, maior ídolo da história do Londrina Esporte Clube. Meu amigo Garcia, tive a honra de conhecer o Garcia. E o Garcia, ele começou a carreira dele no Corinthians, né? E ele conta que o Baltazar era o técnico das categorias de base e ele aprendeu a cabecear com o Baltazar. O cara ser chamado Cabecinha de Ouro, ter jogado na Copa de 54, Baltazar, então você imagina o nível que o cara era. E que professor que o Carlos Alberto Garcia teve. E ele fala, você pode entrevistar o Garcia, que é outro que ficou da entrevista aqui para mim, e a gente vai fazer uma entrevista com ele. Ele disse que o Baltazar foi o grande professor dele, muito do que ele fez no futebol, usando a cabeça, ele deve ao Baltazar. Tem mais uma foto aqui, salve o campeão paulista de 1951, aí é o estádio do Pacaembu, e estádio lotado. E esse pôster aqui é da torcida organizada Fanatimão. Salve o Corinthians campeão paulista, Cabeção, Mauro, Idário, eu não estou conseguindo ler o nome de todo mundo aqui. Mas está aqui o Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson, Carbone, o Gilmar. O Gilmar e o Cabeção faziam parte do time, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então está o Julião e colocaram os dois goleiros aqui, merecidamente ficaram para a história. Os dois grandes goleiros do futebol brasileiro. Está aqui uma foto do Jackson, quando atuava no Corinthians. Aí ele campeão, desde 1952 também, mas eu só peguei aqui de 1951. A mesma foto praticamente. Ele é o quarto aqui, o quarto. Depois do Cabeção, depois do Baltazar, Idário, e depois ele. Agora, aqui eu tenho uma foto bem legal mesmo, de 2023, quando o Atlético Paranaense fez a homenagem para o Jackson. 99 anos, pegaram uma foto dele, essa foto que a gente tem aqui, e colocaram o Jackson quando atuava, quando jovem, atuando no Atlético Paranaense, e depois o Jackson nos dias de hoje, no caso, essa foto de 2023. Jackson, 99 anos, achei muito bem feito, muito legal, homenagem maravilhosa. Então, tem que parabenizar o Atlético Paranaense, que não esquece dos seus ídolos, né? Muitos clubes esquecem dos ídolos, né? E enquanto outros já lembram mais, sempre reverenciam. Então, parabéns ao Atlético. Eu não sei se faz essa homenagem a outros jogadores também, mas deveria fazer. Muito bacana e tem que se valorizar, né? Tem que resgatar essas histórias e mostrar para os mais jovens que o Atlético não começou esses dias, não, que ele tem uma história, no caso, uma história centenária, né? O Jackson Nascimento, ele esteve no memorial do Reginaldo em 2015. O Reginaldo Aracheski, ele tem um Memorial da Lapa. Eu não conheço o Memorial da Lapa, mas ele já me mandou fotos, mandou vídeos. Muita gente importante já esteve no seu memorial. Inclusive, ele tem peças históricas maravilhosas. Ele tem chuteiras, bolas. Ele conseguiu um material com ex-jogadores, porque eles veem no Reginaldo uma pessoa que conhece a história e uma pessoa da mais absoluta confiança e de credibilidade
que faz do seu memorial uma casa para preservação da memória. Muito importante o trabalho que o Reginaldo faz e se tornou um grande parceiro do Museu Esportivo. E o Jacques esteve lá em 2015, vai fazer 10 anos que ele esteve lá, e essa visita do Araxés, que tem a foto ali, foi publicada na Tribuna Regional, lá da região, e no jogador do Atlético Paranaense estará na Lapa no domingo. Aqui já estavam chamando para o encontro na Lapa. Aqui essa foto, imagino, não falei com meu amigo Reginaldo, mas pelas fotos que ele me manda, é no escritório dele em Curitiba, no centro da capital paranaense, e está lá a bandeira do Corinthians, está lá também a bandeira ou a camisa, não sei, do Atlético Paranaense. E tem uma foto para ilustrar a matéria do Memorial da Lapa. Então, o Jackson foi quase 10 anos atrás. E aqui são as relíquias, né, do Jackson. Uma bola dos anos 40, ou anterior a 1940, e um par de chuteiras. Que maravilha! Que espetáculo! Olha, o me disse que ele ganhou essas peças para o Memorial da Lapa. Foi isso. Ele ganhou essas peças para o Memorial da Lapa. E o que é bacana do Reginaldo é que ele conhece os pioneiros ali, né, do futebol paranaense, e ele tem contato com muitas pessoas, né, que acabam informando para ele sobre determinados jogadores. Então, o Barbosinha mesmo foi um que ele entrevistou também, um nome histórico do futebol paranaense, e muitos outros jogadores. O Reginaldo ele faz um trabalho também assim de apoio a ex-atletas, né? Então, aquela turma dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, dos anos 70, em especial essas 2 décadas, o Reginaldo tem um contato muito estreito, muito bacana, e eu acabei pegando carona no Museu Esportivo também, entrevistamos aqui vários ex-jogadores, só para citar alguns, né? O Hidalgo, o Capitão Hidalgo, meu amigo Capitão Hidalgo, um grande abraço. Cláudio Marques, um gentleman, cara, gente finíssima também. E tantos outros aí, o Hermes também, tem o Leocádio, nossa, um cara querido também, que fez o seu nome no Coritiba, e por aí vai. Mas hoje nós falamos desse cidadão aqui, ó. Nome histórico do Furacão. Foi na época dele que ele jogava que o Atlético começou a ser chamado de Furacão. Nasceu no mesmo ano do Clube Atlético Paranaense. E nós temos essa relíquia aqui, que nós vamos guardar, vamos ser guardiões com muito carinho. Então, agradeço e parabenizo o Jackson, parabenizo pela carreira dele, e agradeço o meu amigo Reginaldo Aracheski por possibilitar que nós falássemos e nós mostrássemos, né, o Jackson no nosso Museu Esportivo de Maringá. E, Reginaldo, eu agradeço também o fato de você falar para o Jackson do museu. Ele citou De Paula, ele não me conhece ainda. Quem sabe eu ainda vou conhecer o Jackson, né? Vou lá por teu intermédio, lá para Camboriú, Balneário Camboriú, tem muitos amigos lá. Quem sabe eu faço uma entrevista com ele, para ele repetir o que ele disse para você e acrescentar mais algumas coisas. De repente ele lembra de mais detalhes que de repente não falou para você, de repente ele fala para mim também. Valeu. Um grande abraço a todos. E só pedindo para você nos seguir nas redes sociais. Museu Esportivo de Maringá, Facebook, grupo e página, YouTube e também no Instagram. Começamos há uns 3 meses para cá a intensificar o nosso trabalho no Instagram e eu quero que você participe, que você nos siga
para fortalecer o nosso canal e fortalecer o nosso Museu Esportivo de Maringá, porque a nossa matéria-prima são as lembranças. E agora, em algum lugar, alguém chuta uma bola. A paixão não para. Valeu, grande abraço. Dex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Dex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Dex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Dex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Dex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo.